Sorrindo para a vida, bom dia família Canção Nova, paz e alegria ao seu coração, meu irmão, minha irmã, você que se une a nós, nesse momento maravilhoso de oração, de palavra de Deus. Deus tem uma palavra para mim e para você no dia de hoje, então abre o seu coração, viu? Mas quero nesse primeiro momento acolher você que nos acompanha aí por todo o sistema Canção Nova de comunicação, através da TV Canção Nova, por esse Brasil afora. Olha, que seja muito bem-vindo, viu? Este é o programa Sorrindo para a Vida, e é bom demais saber que você está aí conosco. Então, acolho você com muito carinho. Quero acolher também toda a nossa rede de rádio Canção Nova, agora em cadeia, um só coração, através dessas ondas eucarísticas, que alcança agora muitos corações, muitas pessoas que a gente sabe que está já aí pelas estradas da vida, no trabalho, nos afazeres de casa. É bom também saber que nós temos a sua companhia. Inclusive, tem muita gente que a gente recebe aqui, às vezes, mensagem, testemunho, de pessoas que às vezes estão na academia, estão malhando, estão praticando ali a sua atividade física, ouvindo o Sorrindo para a Vida, a programação da Canção Nova. Então é bom demais saber que você está com a gente também, tá bom? Seja muito bem-vindo. Quero acolher também os nossos internautas, muita gente, através do YouTube da TV Canção Nova. Eita, aí vai muito longe, hein? Vai além fronteiras, pessoas que estão aí em outros países nos acompanhando. Manda o seu oizinho para nós hoje aqui, fala de onde você está nos acompanhando, rezando conosco. Mas quero acolher você com muito carinho mesmo, tá? E é claro, todos aqueles que estão conosco através da nossa plataforma de streaming da Canção Nova, o CN Plus. A gente sempre deixa essa dica no comecinho do Sorrindo para a Vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É muito fácil, minha gente. É só se inscrever, não tem taxa de mensalidade, absolutamente nada, tá bom? Você só vai entrar em cnplus.cançãonova.com ou você vai diretamente aí na sua loja de aplicativos do seu smartphone, do seu celular, procure lá CN Plus, da forma que a gente escreve, você já vai encontrar ali e aí só vai fazer o seu cadastro, é um cadastro muito simples, você já vai ter acesso, a milhares de conteúdos extremamente organizados para que você possa viver aí uma experiência maravilhosa com Deus, viu? Bom demais ter você aqui no Sorrindo para a Vida. Hoje é dia 13 de junho, minha gente? Hoje é feriado, inclusive aqui em Cachoeira Paulista. O nosso padroeiro aqui é Santo Antônio, Então, hoje é feriado aqui na cidade de Cachoeira Paulista. Friozinho bom, viu? Acordamos hoje aí, estava na casa dos 9, agora já está na casa dos 11. Cachoeira tá geladinho, viu? Então você que está vindo para cá, inclusive para a festa do Pai das Misericórdias, não esqueça o seu casaco. E falando na festa do Pai das Misericórdias, eu quero acolher quem está comigo aqui do meu lado direito, uma irmã muito querida, aprendi muito com ela, tive a oportunidade de sair muitos anos ao lado dela em missão. Eu tenho certeza que muito do que eu realizo hoje é fruto daquilo que eu aprendi com ela, e ela sabe disso. Eu tenho uma gratidão muito grande por isso e quero acolher com muito carinho hoje aqui no Sorrindo para a Vida. É muito bom quando ela vem. Salete Ferreira, bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, Cassiano, seja bem-vinda, Seja muito bem-vindo também. Eu já ia dizer, seja bem-vindo. É o frio. Obrigada a você que nos acompanha. Vamos juntos sorrir para a vida. E uma das coisas que nos move a sorrir para a vida é sabermos que somos amados pelo Pai das Misericórdias, Esse final de semana nós vamos ter a festa do Pai das Misericórdias. Então já estamos no clima, No clima desse amor, no clima dessa acolhida do Pai e já convidando ao mesmo tempo você a vir para cá. Hoje à noite temos a abertura, sábado e domingo teremos uma programação intensa de adoração, Santa Missa, experiência com o amor do Pai das Misericórdias. Você da região pode correr para cá, trazer sua família, vamos juntos viver essa experiência. Monsenhor Jonas tinha um amor muito grande pelo santuário e ele dizia para nós, é tempo de misericórdia e é tempo de ser a misericórdia uns para com os outros, Então, a festa do Pai tem essa espiritualidade. Vamos adorar o Pai com esse atributo,
o atributo da misericórdia. Bom dia para você. Ah, coisa boa, Salete. Arthur, meu querido companheiro, parceiro, meu irmão de comunidade, bem-vindo sempre, né, Arthur? Muito obrigado. Como é que era o nosso apelido aqui mesmo? Era Marmita e Marmota, né? Marmita e Marmota, mano, já tivemos uma dupla aqui também, Marmita e Marmota. Bom dia, irmão. Bom dia, para quem não acompanhou esse ponto aí, foi quando a gente veio vestido exatamente igual. Foi mesmo, né? Com a mesma roupa, PHN, a gente estava uniformizado, mas para dizer, não era só a camiseta, pecado. não, era a cor da calça, tudo. Sim, tudo. Foi padrão mesmo, Foi Ministério de Música completo. Bom dia a todos que nos acompanham. Fazia muito tempo que eu não vim aqui, viu? Estava com saudade de vocês, saudade de você de casa. E, ó, a última vez que eu vim, eu tinha acabado de casar. E agora eu sou o pai do Rafael, que está na barriga. Rapaz, irmão, faz tempo mesmo. Está na barriga, está crescendo. Um beijo para minha esposa, Larissa, também para minha mãe. Todo mundo que acompanha, que fala assim, vai no Sorrindo para a Vida, manda aquele abraço. Sim. Então, estou mandando os abraços aqui. O Rogério, um grande amigo lá do Rio de Janeiro, ele sempre acompanha o Sorrindo para a Vida. Ele fala assim, que a Canção Nova é a companhia dele diária. Então, ele acorda, já coloca na Canção Nova e quando vai dormir, também está assistindo a Canção Nova. Então, bom demais. E como você falou também, Cassiano, festa do Pai das Misericórdias, né? Eu não podia deixar de falar. Olha aqui, ó, não dá para ver muito. Essa aqui é exclusividade, tá? É exclusividade essa aí, né? Essa aqui é porque o meu apostolado é lá no Santuário do Pai das Misericórdias, trabalho na comunicação. Então pode entrar no Instagram do Santuário para ver a programação desse final de semana, no paidasmisericordias.com, que também tem a programação, que é o nosso site. E se tiver algum problema, pode mandar para mim, porque a gente vai resolver. É isso aí, ó. Tá bom? Esse aí chama a responsabilidade mesmo, gostei. Cassiano, adoração, como a Salete falou já, né? Adoração, pregação, Santa Missa. Também vai ter quermesse à noite. Benção. E na quermesse vai ter cachorro-quente, vai ter canjica, vai ter torta, vai... É só você vir. Sabendo que vai ter uns acústicos ali fora no sábado e domingo. Ó, no sábado vai ser forró. Eita benção. E no domingo, Elias Júnior. Nossa, bicho. Você conhece, vai né? ser chorar nesse negócio, vai ser Então, bom demais, hein, irmão? Você não pode perder também, né, Cassiano? Ah, não, jeito. Vai estar aqui do lado. Não, por favor. Eu tô nem de que seja folga 15 esse minutos. final de semana, irmão. Nem que seja 15 minutos aparecer lá, né? Todo mundo convidado, tá bom? Com certeza, maravilha. Vem pra Canção Nova, vem viver essa espiritualidade linda que é a do Pai das Misericórdias. É uma profecia do nosso Pai fundador. A Canção Nova é essa casa da misericórdia. O Pai está de braços abertos para receber. E a gente quer receber agora aqui de braços abertos Ele. Mas antes dele dar o bom dia, vamos fazer já um esquenta aqui. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ele vai falar o seguinte, não é hoje, mas é domingo, a gente quer comemorar hoje. Bom dia, Padre Adriano Zandoná. Eu achei que era para Santo Antônio, né? Depois eu entendi que eu também estou aqui na lista, né? Obrigado, Deus abençoe. Pode comer antes da pregação? Não. Não. Vai ficar com depois, né, Padre? Obrigado, irmão. A gente quer celebrar o dom da sua vida hoje aqui. Obrigado. Com toda a família sorrindo para a vida. Que bênção, nossa. Domingo. Fui surpreendido. Achei que era Santo Antônio, mas eu também, também sou de junho. Na verdade, Santo Antônio fez uma movimentação no céu para a gente já Louvado fazer seja Deus, obrigado. Vai ser o trido da celebração. Sim, começa hoje. Vida, começa hoje. Obrigado, querido. Deus lhes pague. Quero lembrar também do Padre Ricardo Rodolfo, que faz aniversário também no dia 15, né? Domingo, junto comigo, e a mesma idade, você acredita? É mesmo? Mesmo dia, mesma idade. Claro que eu pareço mais novo, não precisa nem dizer, né? Padre Ricardo, brincadeira. Parabéns também, Padre, para nós, viu? Maravilha. Obrigado. Deixa eu guardar esse. Não, deixa aqui. Não, deixa. Olha o medo de deixar perto do Padre. Vai comer. Rapaz, esse bolo tá com uma... Não passa pela Val, não. Deixa eu passar direto para a produtora. Porque se a Val pegar e chegar o café, ela não vai resistir. Ô, Padre, bom dia. Obrigado, bom dia, obrigado, irmãos. Ótimo, obrigado. Estou completando 20, aliás, deixa para lá. 43 no domingo, com a graça de Deus, muito feliz. E esse mês é um mês muito especial, né? Celebrando Santo Antônio. Teremos no final do mês também a memória de São Pedro e São Paulo, que muita gente comemora o São João, comemora aí o São Pedro, mas não pode esquecer a razão, né? Que são os apóstolos, né? Então, muito feliz de poder estar aqui hoje, nessa sexta-feira. Cassiano, passei a semana inteira de molho. Eu fiquei tão gripado que eu perdi a voz, não fiz para ser feliz, não celebrei a missa de segunda, perdi a voz a semana inteira,
fechado, lendo, rezando, descansando. Acho que é Deus às vezes quer parar a gente, né? Nossa, graças a Deus. Mas a mudança de clima, né? Eu fui visitar os meus pais também, Cassiano, são lá do Paraná, e eu acho que eu desacostumei, porque aqui faz frio, mas lá, meu amigo, eu vou dizer pra ti, quando esfria, tava a sensação tava assim uns 4 graus, 3, a sensação de -1, -2. Nossa. Aí a garganta do sacerdote, que já tá mais cachoeirense que paranaense, né? Foi pra água. Mas que bênção poder estar aqui. E é interessante essas paradas que Deus permite também, que a gente recarrega as baterias, a gente se reconecta com Deus, a gente se reconecta com a gente mesmo, né? E nessa semana, filho, eu tenho refletido bastante, já vou dizer qual é a palavra, hein? Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Tenho refletido bastante sobre o temor do Senhor, né? Que nós vamos ler aqui em Provérbios, é só um versículo, mas você vai ver quanta sabedoria a gente vai extrair desse livro que é fantástico, que é o livro de Provérbios. Eu tenho capítulo 1, versículo 7. Eu tenho refletido muito sobre o temor do Senhor nessa semana, que é também um dom do Espírito Santo, né? Santo Tomás de Aquino falou sobre, tantos outros santos, mas é algo que às vezes eu penso que passa um pouco desapercebido na nossa vida, né? Então o padre vai falar sobre isso. E tenho certeza que Deus vai te surpreender. E eu quero hiper encorajar você, filho, filha, a ler o livro, aquilo que são os livros chamados na Bíblia, né, a seção dos livros sapienciais, que são Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria. Gente, que livros fantásticos. Esse livro de Provérbios, meu Deus, cada versículo aqui, cada capítulo são ensinamentos para uma vida toda. Provérbios, Cassiano, fala sobre relacionamento, fala sobre administração de dinheiro, fala sobre amizade, fala sobre como resolver contendas, fala sobre como lidar com os impulsos. É muito interessante. Então hoje nós vamos mergulhar um pouquinho no livro de Provérbios. Maravilha, padre. A voz está voltando ainda, viu, gente? Paciência. Imagina, tá? Graças a Deus. A gente fala, padre. Eu vou dar bom dia pra Val, deixa eu dar bom dia pra ela. Bom dia! Bom dia, Val! Que isso, Nossa, Val, eu vou dar bom dia, esqueci da café. Vai, vamos lá. Vai. Não, pera, dá café primeiro, dá café. Pega café. Imagina esquecer de dar Pera aí. bom dia pra Quer ver? você. Vai curar tudo nela agora esse café. Não, porque eu sou curada que eu chego assim. Antigamente não, mas agora, minha gente. Curada para amar. Para amar, para ser feliz. São 8 horas e 12 minutos para quem nos acompanha ao vivo para todo o Brasil. Deus abençoe você. Aproveito também para abraçar e acolher todos os aniversários. Faça a gentileza, padre. Para ninguém perde a piada aqui, não. Transbordando, hein? Bom dia para todo mundo que reza com a gente nesta manhã. Seja muitíssimo bem-vindo nesse dia de Santo Antônio. Aqui em Cachoeira Paulista, a gente já mencionou, é feriado. Eu não sei como é que está na tua cidade, mas nós estamos unidos em oração, rezando por você, pelas suas necessidades, pelas suas causas. Acima de tudo, o mais importante, meus irmãos, é termos Deus em nossa vida e nos unirmos a Ele. Então, o convite nesta sexta-feira é isso: união com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa ir realizando a vontade dEle dia após dia em nossa vida. Na pessoa do Padre Adriano, eu também aproveito para cumprimentar todos os aniversariantes do dia de hoje. Tem festa aí na sua casa? Considerando que o Padre Adriano é no domingo, né? Faça esse combo também, de sexta a domingo. Já mande aqui o nome dos aniversariantes. Pronto, faremos um trido também, celebrando o dom da vida, tá ok? Então já vá participando, e tem muita gente participando. Vou te dar mais um tempinho, tá ok? O tablet já tá aqui. Já tem fotinho lá, Gil? Fotinho tá lá para você curtir, compartilhar. O nosso Instagram, @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn. Corra lá no Instagram, vá em nosso perfil, curta, compartilhe. Também marque o @ dos seus amigos, é a nova forma de você deixar ali o pedido de oração. Já vai marcando também o nome deles, o perfil deles, para que a gente se una em oração. Combinado assim? Você vai mandando no sorrindopravida@cançãonova.com a sua participação, também nas redes sociais. Mas eu recebi, acho que eu não vou conseguir mostrar a caixa. Como eu quero mostrar... Ô, padre, eu acho que eu vou querer. Peraí, eu vou ter que me virar mesmo. É só pra gente mostrar o tamanho da caixa. Eu já combinei no início, viu, família? Com o Arthurzinho aqui, papai do Rafael, pra levar... Só pra vocês verem a dimensão da caixa. Agora ninguém mostra, né? Tá aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Veio essa caixa da Fabioli. Tá escrito assim, viu? Fabioli da Silva.
ela deixou aos cuidados de Valdênia, Sorrindo para a Vida. Tem coisas para o Bazar Canção Nova. Vai colocar aí, Fábio? Obrigada. Para o Bazar Canção Nova, mas também para o Santuário do Pai das Misericórdias. Ela fez um retiro da Boa Morte, viu, Arthur? Você leva lá, põe na mão do Padre Bruno. Tem aqui, eu abri a caixa e vi que tinha, peguei um só para mostrar, porque eu mostrei que a caixa é grande, né? Mas tem um anel solitário aqui, olha. Ela também está doando para o Pai das Misericórdias. Minha querida, muito, muito obrigada mesmo. Deus a abençoe. Na pessoa dela, a gente segue agradecendo a tantos que estão rezando conosco e nos ajudando. Esse aqui eu pedi para a Gil, falei, Gil, guarda que eu quero mostrar. Já nossa produtora. São todos os pedidos de oração que eu recebi nessa primeira quinzena de junho. Então, hoje já é dia 13, mas todos os bilhetinhos, as fotinhos, quero mostrar aqui, eu vou deixar com o Arthur também, para pôr lá na caixinha de oração. Põe para mim na Pietá, Arthur? O Arthur deixa lá para gente no santuário, eu costumo fazer isso, inclusive, entre esses, uma pessoa pediu para deixar no túmulo do Padre Jonas, e eu assim o fiz também, tá bom? Então pode deixar. Tem mais doação em ouro, e essa eu quero mostrar. A pessoa disse assim, Valdênia, dentro da necessaire preta contém um saquinho com a doação em ouro. Então eu tive que abrir a necessaire preta. Ainda bem que ela deixou o bilhetinho, né? Porque vai para o bazar, viu, Salete? Olha só que linda. Que linda. Então, é a necessaire preta e conforme a indicação, obrigada, tinha aqui, olha, a doação em ouro. Eu deixo no bazar, desculpa. E a doação em ouro eu já deixo aqui com o Arthur também. O Arthur, ele veio uniformizado, tá, gente? A blusa que ele tá aqui não vende na loja Canção Nova. Ele veio com a roupa da firma. Ele já veio com a roupa da firma, escrita ali, Santuário do Pai. Por isso vocês estão pensando, mas por que você vai dar pro Arthur? O Arthur é missionário da Canção Nova e ele, como apostolado, tem o Santuário do Pai das Misericórdias. É ali que ele exerce a missionariedade dele. Tá lá, ó. E, ó. Camiseta da firma. Mas se quiser adquirir a camisa da Festa do Pai desse ano, é só entrar no loja.cançãonova. Esse rapaz é forte. Muito bem, isso mesmo, loja.cançãonova.com. Eu tô esperando a minha camiseta do pai, hein? Eu também, Não, vai... Salete. Ih, hoje é feriado, hein, Eita, Salete, o Arthur que vai te dar dele, do uniforme. Brincadeira, Sá. Olha só, quem enviou para nós foi a Ana Carla. A Ana Carla, ela diz assim, olá, bancada do Sorrindo para a Vida. Sou Ana Carla, moro em Feira de Santana. Com muita alegria estou escrevendo um breve testemunho. No ano passado, eu e minha família passamos por grandes perdas, em especial um primo de 32 anos que repentinamente nos deixou. Foi um momento muito difícil e que estamos enfrentando para superar este momento de luto. O programa Sorrindo para a Vida foi minha companhia diária, onde busquei forças para ir superando diariamente esse momento. Tenho um ateliê de enxoval de bebê. Ih, Arthur, olha só. E como forma de agradecimento, estou enviando 2 necessaires para ser colocado no bazar. Sou sócia e oro a Deus para conseguir contribuir todos os meses, o que ainda não estou conseguindo. Vamos pedir a Nosso Senhor que a providência alcance a sua vida. E aí você vai ter certeza de que partilhando, ainda mais o Senhor dará. Aprendi aqui no Sorrindo para a Vida, o segredo de viver da providência é partilhar. Quanto mais a gente partilha, mais nosso Senhor confia a nós. Quanto mais a gente dá, mais o Senhor também nos concede. E também ela disse assim, as lembrancinhas vão contribuir para o Santuário do Pai das Misericórdias, enviei as alianças, agradeço imensamente o servir de vocês como instrumento de Deus em nossas vidas, trazendo consolo, tranquilidade, inclusive aqui no Sorrindo para a Vida a gente ama tranquilidade para a nossa alma. No finalzinho, a Ana Carla disse o quê, Cassiano? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A Canção Nova. Eu te atrapalhei a ler o bilhete ali, né? Mas tá tudo bem. Enquanto isso, eu vou mandando abraços então, olha. Tem muita gente chegando aqui, participando conosco. A Ileni está aqui juntinho com a gente, ela diz, bancada maravilhosa. Muitas bênçãos para o Padre Adriano Zandonar. Amém. E ela, inclusive, mandou um pix.
para celebrar o aniversário do Opa! padre, minha gente. O Pix não é pro padre, não. É pro projeto Dai-me Almas, ok? pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Também o Domingos, ele diz que é aniversário dele, ele diz hoje em especial para mim, aniversário natalício, parabéns Domingos, muita saúde, muita paz. A Sueli Comarim, Cassiana, ela também está aqui, ela diz bom dia para todos da bancada, especialmente para o Padre Adriano Zandoná. Amém. Eu fiz Deus o abençoe. Pix-Niver ou Pixidade, 43 para o Padre Adriano. Tá muito bom. É um guri o menino, é um guri. É um guri. E você pode sim nos ajudar, homenageando o Padre Adriano Zandoná, que faz aniversário no próximo domingo. Você pode ajudar a Canção Nova da forma como você puder. Hoje é sexta-feira, a gente sempre enfatiza, mesmo sendo feriado, aqui para nós ou talvez aí para você também. Mas sábado e domingo também é possível online, nos ajudando. pix.doação@cançãonova.com. Cassiano tem os recadinhos e aí eu volto para trazer o testemunho da graça de Deus. Eu quero só aproveitar aqui, Val, a deixa do Arthur. Ele falou da camiseta, né, do Pai das Misericórdias. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a visitar a nossa loja, loja.cançãonova.com, porque a nossa loja preparou ali um espaço especial ao Pai das Misericórdias. Olha, e eu estava dando uma conferida aqui, enquanto a Val estava trazendo ali os recados. Olha, tem muita coisa, viu? Muita coisa que nos insere dentro dessa espiritualidade, né, do Pai das Misericórdias. Nós temos aí o adesivo, tem um adorno de porta, tem a palavra de Deus com a estampa do Pai das Misericórdias. Nós temos aqui a capelinha do Pai das Misericórdias, que eu acho nossa, eu acho uma gracinha essa capelinha. É a Capela Santuário Pai das Misericórdias. Está aparecendo na telinha para você. E eu vou contando para você que está pela rádio, tá bom? Depois você pode procurar aí, entrar loja.cançãonova.com e aí você digita lá, ou Pai das Misericórdias, já vai aparecer todos os produtos relacionados. E se você se interessar pela capelinha, que eu acho muito legal, porque você pode colocar ali no oratório da sua casa, todos os dias fazer a oração ao Pai das Misericórdias, viver profundamente essa espiritualidade. Então, dentre todos esses produtos, nós temos aí o lançamento. Ah lá, o nosso diretor colocou na telinha agora a capela do Pai das Misericórdias. Uma curiosidade, que o Padre Jonas que aprovou essa capela aí. Aí, ó. O Padre Bruno, ele estava pensando em alguma coisa que fosse oracional ali do Pai das Misericórdias. E aí mostrou alguns modelos ao Padre Jonas, e foi esse aí o aprovado pelo Padre Jonas. Então essa é a capela oficial do Santuário do Pai das Misericórdias. Opa. Porque foi o primeiro reitor do santuário, o Monsenhor Jonas Abib, nosso fundador, que aprovou e falou, é esse modelo. Gente, que aí. tem que estar na casa das Inclusive, pessoas. Você que vem para a festa, vai ter a bênção das capelinhas. Então você pode Nossa, trazer, legal. não é, a capelinha, adquirir aqui e abençoar, já levar como o quadro da Divina Misericórdia, né? É abençoado na festa. Então, a capelinha também é abençoada na festa do Pai das Misericórdias. E aí eu queria falar aqui só da camiseta. Gente, ficou bonito demais essa camiseta. A camiseta que a Salete não ganhou, tá? Vamos deixar registrado aqui. Não tá sozinha, A né? festa vai começar e a camiseta não chegou para ela. Mas como hoje é feriado, porque a Val lembrou, né? Nem o Davi tá lá. Né? GG2 para mim lá também. E ela não tá GG2. sozinha nessa, viu, Cassiano? XG, Mas olha, a camiseta tá linda. Vou até ver se o Rafael consegue colocar na telinha pra gente. O Marcelo tá modelando aqui, a Maria Renata também. Tem o modelo camiseta, baby look, tem de todos os tamanhos. Ficou muito bonito. Eu gostei muito da cor, dessa composição, né? Muito bem pensado, inspirado por Deus. Atrás tem a oração. Olha que linda. Eu também não ganhei essa camiseta, não. Por isso que eu tô No formato da capelinha ali, a oração. Ó. Então, aí eu achei bonito demais, assim, ó, de verdade. Então você Legal. pode entrar agora, loja.cançãonova.com, você pode olhar até com mais calma. Inclusive, a gente sempre dá essa dica para você verificar ali no próprio site da loja, tem uma tabela de tamanhos, para você conferir, para você comprar com mais segurança, ter segurança de comprar, não comprar muito grande, não comprar pequeno demais, tá certo? Ou, se você preferir, a nossa central de atendimento está à sua disposição. Só ligar para nós. 0 operadora 12 3186 2600.
12 3186 2600. Esse é o telefone da nossa central de atendimento. Você pode ligar para cá, a gente tira toda e qualquer dúvida. Lembrando que tem lançamento aí outono e inverno que está à sua disposição também na nossa loja. Tem muita coisa boa, minha gente. Vale a pena você visitar lá a nossa loja.cançãonova.com. É com a Val agora, minha gente. Exatamente, adquirindo os materiais de evangelização, você também nos ajuda nesta missão de evangelizar. Abraçando aqui todo mundo que está juntinho, participando conosco. A Maria Hélia também deixou ajuda para o projeto da Almas através do Pix. Recebi aqui teu comprovante, viu, Maria Hélia? Deus a abençoe, muito obrigada. Que a graça de Deus também alcance a sua vida. A Adriele, ela diz assim, Val, eu quero deixar o meu testemunho e também quero deixar o meu algo a mais para ajudar a Canção Nova. E ela diz assim, bom dia, bancada querida. Eu assisto há alguns anos o programa e iniciou numa época muito difícil, quando eu comecei a acompanhar vocês. Era muito difícil para mim o momento em que eu estava vivendo. Eu estava desempregada, com um filho recém-nascido, morando na casa dos meus pais. E, em breve, começou aquele conflito para que todas as coisas começassem a realmente acontecer. Eu confio que virei para contar esse testemunho de um milagre inimaginável e impossível para mim e também daquilo que eu havia pensado que era a vontade de Deus. Comecei a acompanhar vocês. Era um momento difícil, pois o meu marido vivia no vício do alcoolismo. Pedi a Nosso Senhor um grande milagre. Meu marido sempre foi católico, porém não praticava a sua religião. E ele falava que casou-se comigo, encontrou uma vontade absurda de se aproximar, inclusive mais de Deus. Louvo a Deus por tudo que nós estávamos vivendo de dificuldade, mas Nosso Senhor nos ajudou. Com fé, Deus nos concedeu emprego, sustento e todas as outras realidades. E nós seguimos em frente com bastante alegria, experimentando a graça de Deus. E como tantos irmãos que experimentaram a graça de Deus e hoje podem compartilhar, eu também estou compartilhando com vocês. E eu digo com toda a fé do meu coração, o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ela é da época de quem pode ajudar com pouco, ajuda com um pouco mais. E agora que ela está trabalhando, louvando a Deus por esse emprego, ela ajudou com um pouco mais. Então, muito obrigada, minha querida, pelo seu comprovante de depósito, por ajudar a Canção Nova, mas, acima de tudo, obrigada pelo testemunho de confiança. É nos momentos difíceis mesmo que, com fé em Deus, Ele age em nossas vidas. Tem um que eu quero trazer aqui, Cassiano, curtinho, porque a pessoa, ela disse assim, Val, por favor, não me identifique. Então, ele precisa ser anônimo, viu, Val? Disse assim, então, tá combinado. Ela diz, mas esse testemunho, ele tem a ver também com o Padre Adriano Zandoná. Eu quero compartilhar com vocês, dessa bancada maravilhosa, um pouco da minha caminhada. Recentemente, eu passei pela dor da perda do meu pai. Além disso, eu tenho enfrentado grandes desafios com os meus filhos. Eu luto contra as drogas e vivo situações difíceis relacionadas à homossexualidade na família. Mesmo assim, eu sigo firme, porque eu sei que tem um Deus que me sustenta a cada dia. Através de vocês, da programação, da espiritualidade da Canção Nova, eu encontro forças para continuar. Sei que nada é impossível para Deus, então eu sigo esperando em Deus. E por isso que eu me tornei sócia evangelizadora. E continuo ajudando a vocês porque amo vocês. E o Padre Adriano, quando eu me recordo do testemunho, da história dele, e olho o grande homem de Deus que ele se tornou, reacende ainda mais a minha fé no poder de Deus. Eu creio que o mesmo ele fará na vida de um dos meus filhos. Eu amo todos vocês, sigo firme esperando esta graça. Obrigada por existirem e por serem canal da graça de Deus na minha vida. Ela não disse, gente, mas essa esperança, essa fé, essa confiança, a gente pode dizer, não é? É por isso
que eu ajudo a canção nova. Coisa boa. Lindo testemunho, louvado seja Deus, que Deus continue dando força para você que luta contra um vício, para você que luta contra uma realidade que quer te puxar para baixo. Você caiu, você se perdeu, mas você não é os seus defeitos nem o seu vício. Levanta, recomeça, pede perdão. Né? O Salmo 102 diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Deus afasta para longe de nós os nossos pecados. Ele nos perdoa. Então, bola para frente, tá? Cassiana, eu vou aproveitar o ensejo. Terminou, Val? Sim, claro. Terminei. Vou aproveitar o ensejo para fazer um convite maravilhoso. Esse final de semana... eu vou estar em Vitória da Conquista, na nossa casa de missão na Bahia. Um abraço ao Anderson, os irmãos da Canção Nova, que estão fazendo um trabalho lindo lá. Amanhã, sábado, à noite, estará o Cleuber também, que trabalha aqui conosco na gravadora Canção Nova. Vai ter uma noite de louvor, de música, de oração fantástica. Ainda tem vaga, mas está acabando. Então, entre em contato lá com a Canção Nova de Vitória da Conquista. Você de toda a região, vem participar. E no domingo, dia 15, dia do meu aniversário, estarei aí pregando o Kairos, a libertação da mente ansiosa, tá? Então, neste final de semana em Vitória da Conquista, e no próximo final de semana, vai ter o PHN lá em Londrina, no Paraná. Então, eu estarei dia 21 e 22 lá no PHN em Londrina. Na sexta, aqui no evento, né, de Corpus Christi, nós vamos ter o lançamento do DVD A Minha Vitória Vai Chegar, comigo e com a Bruna Marta, sexta que vem. E já no outro dia, 21 e 22, lá em Londrina, no Paraná, no PHN. Última coisa, 4 a 6 de julho, aqui na Canção Nova, o acampamento A Libertação da Mente Ansiosa. Um acampamento muito forte, de muita oração. Talvez você lutando com ansiedade, aí, com dificuldade de se desligar, de dormir. Talvez é disso que você precisa. Vem para cá, tira um tempo para você ouvir sobre o assunto, para você receber oração. Teremos aqui os psicólogos que são consagrados da Canção Nova também, trazendo a ciência junto com a fé, né? O Daniel Machado, que é nosso irmão de comunidade, a Aline também, que é da comunidade do Segundo Aliança, né? Da Canção Nova lá de São Paulo, vai vir também. Então venha participar, 4 a 6 de julho, aqui na Canção Nova. Não tem que fazer inscrição, é só vir participar. Ô padre, tem mais um. Qual? É um pouco longe, mas é bom a pessoa se programar. Sim. Outubro, o senhor tem um compromisso. Ah, é verdade. A Valdênia, gente, todo mundo precisa de uma Valdênia, viu, na vida. Isso mesmo. Outubro, gente, uma peregrinação. Aqui agora a Valdênia, ela é a mulher das peregrinações da Canção Nova. Então ela nos lembra. Gente, comecinho de outubro eu vou conduzir uma peregrinação. Olha, sem brincadeira, uma das melhores peregrinações que eu já fiz na minha vida, que se chama Os Caminhos de São Paulo Apóstolo. Que você vai onde São Paulo caminhou, né? Fundando as primeiras comunidades cristãs. Lindo, eu sou apaixonado pelo Ministério de São Paulo Apóstolo. Então nós vamos na Grécia, nós vamos na Turquia, nós vamos em Roma, na Itália. Vai ser lindo demais. Sobretudo a Grécia e a Turquia, meu Deus, é maravilhoso. Estive em 2015, se eu não me engano, 2016. Foi muito bom. Então entre em contato com a Obra de Maria, mas entra logo, tá? Para reservar o seu lugar para a gente estar junto em outubro deste ano. Saída dia 1º de outubro, 2, se eu não me engano, comecinho de outubro, tá bom? Convite feito. Obrigado, Val. Bom demais, é isso aí, gente. Olha, só para deixar esclarecido, tá, gente? É assim como o Arthur e a Val tá vivendo esse tempo maravilhoso também, né, no apostolado dela na Obra de Maria. Então, se vocês tiverem dúvidas, peregrinações com a Obra de Maria, podem falar com a Val. Vou passar o telefone dela, 12 9. Brincadeira, gente. Você pode entrar em contato com a Obra de Maria. DDD 12 3186 2055, tá bom? Brincadeiras à parte, nós vamos preparar o nosso coração aqui. Já estamos em oração, né? Para ouvir essa palavra de Deus. A frase do dia hoje é de Santo Antônio de Pádua, né? Então, que essa frase já vá nos introduzindo. A Salete também vai nos ajudar com a canção. E a frase diz o seguinte: é viva a palavra quando são as obras que falam. Olha que lindo. É viva a palavra quando são as obras que falam. Peçamos hoje a intercessão, de maneira especial, a Santo Antônio, por esse dia, pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um de nós no dia de hoje. Vamos preparar o nosso coração, que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Diante desse testemunho que a Val trouxe, ficou muito forte para mim. Esse Deus que caminha conosco na tribulação, nas dificuldades, nas dores, mas também nas vitórias. Ele está conosco. Vamos cantar juntos? Quando a tribulação vem me visitar, onde está teu Deus?
Muitos querem perguntar, Ele vive em mim, caminha comigo, nele eu posso confiar. Ele vive em mim, Ele vive em mim, caminha comigo, nele eu posso confiar. Cante. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. Quando a dor quer machucar o meu coração, eu espero em Deus. Ele segura minha mão, Ele é fiel, caminha comigo, nele eu posso confiar. Ele é fiel, caminha comigo, nele eu posso confiar. Cante. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor caminha conosco, mesmo quando acontecem retrocessos, acontecem passos falsos, mesmo quando não conseguimos corresponder, mesmo nas nossas misérias, o Senhor caminha conosco, sempre pronto a nos levantar, a tirar um bem maior de tudo. Esse é o sentimento que vem no meu coração. Você que está vivendo uma situação difícil, situação que te desanimou, saiba que o Senhor tira um bem maior de tudo, até dessa situação, até desse erro. Confia em Deus. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o nosso amigo. O Senhor caminha conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não, eu quero uma resposta mais forte aqui da bancada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais café, produção, mais café. Que isso, gente? Já tá frio, se vocês responderem desse jeito. Vamos lá, então. Provérbios, capítulo 1, aliás, versículo 7. Provérbios 1, capítulo 7. Olha, eu vou dizer para ti. É um versículo, mas eu vou dizer sem demagogia. Se eu tivesse 6 dias para pegar sobre esse versículo, seria pouco. Porque é de uma profundidade fora do comum. Como eu já disse, eu sou apaixonado pelos livros sapienciais, né? Que é essa seção da Bíblia que fala dessas sentenças ordinárias, assim, de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sabedoria e disciplina, os tolos a desprezam. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio, em outras traduções, da sabedoria. Sabedoria e disciplina, os tolos as desprezam. Veja bem, a palavra está dizendo que o temor do Senhor, nós vamos entender o que quer dizer o temor do Senhor, tá? Não é esse medo ordinário que a gente está acostumado a lidar, né? O medo de uma coisa, uma fobia, não. O temor é muito mais do que o medo, eu vou explicar sobre isso. É o princípio da sabedoria. E você sabe qual que é o antônimo, né, o avesso da sabedoria no livro de Provérbios? É a loucura,
é aquilo que é chamado, traduzido muitas vezes como insensatez, né? O insensato ou nécio. O nécio, o insensato, o louco, ele despreza a sabedoria. E quem quer ser sábio precisa temer a Deus. É o princípio da sabedoria. E o que a sabedoria nos dá? Ela nos ensina a compreender a vida bem. A sabedoria nos ensina a aprender, nos dá a condição de aprender com as nossas experiências, com os erros, com os acertos. A sabedoria nos ajuda a discernir bem e a tomar decisões mais sábias. Tem muita gente que não progride, que não é feliz, que não melhora, que não supera fraquezas, que não progride em muitas áreas da vida porque não tem sabedoria, não escolhe com sabedoria. Então nós queremos sabedoria, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, bom. Sim. Se nós queremos sabedoria, nós precisamos saber que o princípio da sabedoria é o temer a Deus. E essa palavra princípio na Bíblia, ela é muito importante. Como que a Bíblia começa, gente? Quais são as 3 primeiras palavras da Bíblia? No original hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio Deus disse, faça-se. O princípio é a gênese de tudo, é o que sustenta o que vem depois. Então a palavra está dizendo, o princípio da sabedoria, o início, a fonte, o fundamento da sabedoria é o temor de Deus. E o que é temer a Deus? Mais uma vez eu digo, não estou falando daquele medo ordinário, eu tenho medo de aranha, né? Tem gente, eu tenho uma irmã, não vou dizer qual, que deve estar assistindo, mas que viu um pernilongo às vezes, uma aranha daquelas pernas finas, sabe aquelas aranhas que você olha para ela, ela morre, e fazia um escândalo. Às vezes aquela borboleta, tem uma borboleta mais feiona, esqueci o nome da borboleta, né? Sei lá. E nossa, mas fazia um escândalo. Quando a gente era criança, falava, meu Deus do céu, o que ela viu, né? Assombração? Não, era uma aranha perna fina. Então não estou falando desse medo, tá? Esse medo que às vezes a gente tem, né? Tem gente que tem medos tolos, né? Medo de escuro, medo de barata, medo de não sei do que, né? Pô, se fosse um dinossauro, é uma barata. Você pode pisar na barata, enfim. Não estou falando deste medo, né? O temor de Deus. Sabe por quê? Porque existe um erro, assim, uma confusão na tradução. Porque a palavra aqui, temor, no original do grego era a palavra phobos ou phobos, de onde vem a palavra fobia, né? Phobos ou phobos. A palavra phobos ou phobos, ela poderia ser traduzida da seguinte forma: um medo, né? Um medo concreto, ou um respeito, uma reverência. Essas eram as 2 possíveis traduções da palavra no grego original, com o qual esse livro foi escrito, com o qual a Bíblia foi escrita, né? Na versão dos 70, né? Da Bíblia dos 70. Então veja bem, então quando está falando o temor de Deus é o princípio da sabedoria, não está falando só do medo, mas está falando, esse temor é uma reverência, é um respeito profundo para com Deus. E por temê-lo, por ter um respeito profundo, por ter uma reverência, eu muitas vezes, antes de tomar uma escolha, de fazer uma escolha, de tomar uma atitude, eu penso, isso agrada ou desagrada a Deus? E por respeito eu me abstenho daquilo que desagrada a Deus. Santo Tomás de Aquino explica que tem 2 caminhos para o temor de Deus, né? Na Suma Teológica. O primeiro é o temor servil, que é aquele medo do inferno, que é um temor que não é imperfeito, mas é válido, dizia Santo Tomás. E tem o temor que é o temor filial, ou seja, eu temo a Deus, eu respeito, não porque eu tenho medo somente de ir para o inferno, mas porque eu amo tanto, eu sei que Ele é tão bom, eu sei que Ele tem tantas coisas maravilhosas para mim, eu sei que Ele é um amigo que caminha comigo, como a Salete cantou, então por isso eu não quero ofendê-lo, eu tenho um temor filial, um respeito profundo para com Ele, eu não quero ofendê-lo, sabe? Porque eu o respeito profundamente. Então, esse temor, esse respeito profundo é o princípio da sabedoria. Quem não tem esse respeito profundo para com Deus, quem não tem essa reverência para com Deus, não tem sabedoria, não terá condições de fazer escolhas sábias na sua vida, escolhas inteligentes. Porque tudo tem a ver com a escolha que você faz hoje. Você faz a escolha faz você. Tem gente que fala, ai padre, eu estou doente, mas presta atenção no que você anda comendo. Comida não voa, né? Ela não entra na sua boca assim, nenhum hambúrguer com 38 na sua cabeça, me coma senão eu te mato. Não, você está escolhendo o que você vai comer. E se você está escolhendo comer tranqueira, talvez você vai ter um infarto por suas escolhas. É simples assim. Às vezes a gente tem a mania de culpar o universo, né? A culpa é do universo. Não, a culpa é sua, a culpa é minha. A gente tem que se responsabilizar. O que eu escolho comer? O que eu escolho sentir? O que eu escolho assistir? O que eu escolho falar? São escolhas, são plantio que vai gerar uma colheita, sabe?
Então, quando você tem esse temor de Deus, esse respeito, você faz escolhas melhores. Quem respeita a Deus, zela pela sua própria vida, porque sabe que a vida não é sua, ela é um dom de Deus. Quem tem respeito para com Deus, zela com a saúde, zela com a espiritualidade, não fica sem rezar, não assiste qualquer coisa, sabe? E aqui eu não estou falando de uma ingenuidade, porque tem gente que pela sua própria história tem uma inocência, né? Não é o meu caso, não é o caso de muita gente por aí que já teve uma história atrapalhada antes de Cristo, como a Val falou do meu testemunho aí, né? Não é só essa inocência, porque às vezes a pessoa é inocente, não é nem temor de Deus, ela não tem noção, e graças a Deus que é até bom, existem inocências que são maravilhosas, continue assim. Mas mesmo a pessoa que já viveu muitas experiências difíceis na vida, escolhas ruins, com droga, com tantas outras coisas como eu vivi, a pessoa ela entende quem é Deus, ela entende quem ela é, e ela começa a fazer escolhas diferentes, ou lutar contra tendências por respeito, por reverência, por um amor profundo para com Deus. Ele é o meu pai, eu não quero ofendê-lo, sabe? Essa precisa ser a mola motriz, a força motriz do nosso temor, do nosso respeito, da nossa reverência para com Deus. Quem tem temor de Deus, gente, respeita o sagrado. Quem tem temor de Deus não faz piada com religião, não faz piada com padre, não brinca com as coisas sagradas. Eu fico admirado, né, quando você vê as pessoas mais antigas, né? O respeito que elas têm, por exemplo, quando elas veem um padre. Às vezes a pessoa nem é uma pessoa que tem um comportamento exemplar do ponto de vista da moral, das virtudes. Mas chega um padre, chega alguém, a pessoa, os senhores antigos, eles tiram o chapéu, né? Eles conversam, eles falam, nossa, você é padre. Não quer saber se você é um bom padre ou se você talvez não esteja sendo um bom padre. Eles têm um respeito, né? Por quê? Porque aquele ali representa o sagrado, representa Deus. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessas mais antigas, com essa formação mais clássica, desprezarem assim, deliberadamente o sagrado, as coisas de Deus, né? Agora tem pessoas que falam das coisas de Deus, da lei de Deus, como se estivesse falando assim de hambúrguer, como se estivesse falando de jogo de futebol, como se estivesse falando de política. Não, a gente precisa ter respeito para com os representantes do sagrado de Deus, para com os missionários, para com os padres, para com a igreja, para com aquilo que é oração, aquilo que é sagrado. Respeito. E você sabe que o medo também, estou falando do temor como respeito, como reverência, mas eu vou falar do temor também como medo. Você sabia que o medo, quem aqui já sentiu o medo? Levanta a mão, que não seja de aranha perna fina, né? Eu já senti também. Você sabia que o medo, escorpião, você tem medo, Salete? Claro. Na minha casa aparece de vez em quando os visitantes. Minha casa, o fundo da minha casa, gente, meus vizinhos são maravilhosos, é o cemitério. Ninguém tem funk, está de madrugada, é sossegado. Mas vem escorpião de lá. Você sabia que o medo é uma das maiores bênçãos da vida da gente? O medo é uma das maiores bênçãos. Por quê? Porque quando você tem medo, né, o sistema simpático do seu cérebro, que não é nada simpático, né, o sistema que lida com essas emoções, ele vai mandar um recado, ele vai injetar alguns hormônios, como adrenalina, cortisol, e vai deixar você alerta. Então, se você tem medo, por exemplo, a criança que tem medo, ela não vai colocar a mão no fogo, lá no olheiro do fogão, mas se ela não tem medo, você sabe que ela vai colocar. Você tem medo, então você é prudente. Você não dirige a 200 por hora, você não coloca a mão num buraco se você não sabe o que tem, talvez tenha um escorpião lá, uma cobra. Você sabia, eu estava lendo uma pesquisa ontem que falava que o medo está ligado à preservação da espécie. Né? Que à medida que o homem primata as pessoas... Autodefesa, é isso mesmo? Não, por exemplo, o homem primata, ele começou a enfrentar um tigre dente de sabre. Aí depois ele viu que o tigre ia matá-lo, ele fugia quando o tigre aparecia, ele tinha medo, o medo o protegia. Você está entendendo? O medo te protege. Se você tem medo, você não coloca a mão no fogo, você sabe que queima. Um exemplo básico disso que eu li na entrevista ontem, na matéria, é que muitos terroristas, por exemplo, lá do Oriente Médio, quando eles vão fazer um atentado e se matar, e que matar um monte de gente, eles tomam um tipo de droga que tira todo tipo de medo. Porque daí eles não estão nem aí, eles explodem. Mas se a pessoa tem medo, ela vai pensar 5 vezes antes de soltar uma bomba e se explodir, e explodir mais 300 pessoas. A pessoa que tem medo, ela não vai correr demais, ela não vai fazer uma ultrapassagem perigosa. E quem mais morre no trânsito é esses imprudentes que não têm medo, né? Eu era assim, graças a Deus, depois da conversão, Jesus mudou. Não é um medo bom, né? Não, esse é o medo é bom. A ansiedade não é boa, porque a ansiedade não é um medo. A ansiedade é esse sistema de alerta do cérebro ligado sem motivo.
Você está entendendo? Imagina, se você está sempre com medo de uma cobra, se você mora num lugar que não tem cobra. Isso é insanidade, isso é ansiedade, isso é fobia. Isso precisa ser tratado por um especialista. Mas o medo em si, ele é um instinto. Gente, tudo que Deus colocou no nosso organismo tem um porquê. Ele faz parte da constituição orgânica do nosso organismo, para nos proteger. Mais uma vez eu digo, a criança que colocou a mão no fogo, ela vai ter medo depois daquilo. E ela não vai colocar novamente a mão no fogo, porque ela viu que queima. Então o medo te protege. O medo existe dentro da gente para nos proteger. Ele está associado à preservação da espécie, como eu disse. Nós chegamos aqui como seres humanos porque nós vimos que tem coisas que a gente tem que evitar. Você está entendendo? Então, existe esse instinto do medo, que ele é importante, ele é uma bênção. Não é? O medo te preserva. O medo, por exemplo, a pessoa era até imprudente, dirigia muito rápido, nasceu o filho, o cara que andava 140 começa a andar 100. Opa, tem um serzinho lá em casa agora que depende de mim, né? Então, é uma prudência que vai gerando o medo. Então, nesse sentido, o medo é muito positivo. E aqui, por que o padre está abrindo essa janela? Para fazer a analogia com o temor de Deus. Porque, nesse sentido, o medo, que não é um medo, né? O temor eu já disse que é reverência, que é respeito, mas eu também quero trazer aqui o conceito de medo para essa reflexão. Ele também vai nos proteger. Por quê? Porque, como dizia Santo Tomás, o temor servil, que é o medo do inferno, ele é imperfeito, mas ele tem o seu lugar, dizia Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque eu não quero queimar no inferno. Então, eu entendo que eu não vou fazer isso, porque isso pode gerar uma consequência ruim. Eu posso cair na desgraça do pecado mortal, eu posso perder a amizade com Deus, e isso eu não quero. Então, o medo que Deus coloca em você, ele é protetivo. Ele te protege. A gente tem que ter medo, a gente tem que ter temor. Medo, temor, respeito, reverência para com Deus, óbvio, como eu já expliquei, mas também medo de ofender a Deus, medo de perder a amizade com Ele, porque o pecado mortal nos coloca num estado constante de inimizade com Deus. Você está entendendo? Então eu preciso ter medo das tentações, no sentido assim, de não brincar com elas, né? Como dizia São Felipe Neri, quem vence a tentação contra a pureza é aquele que foge da tentação. Contra a pureza, né? Que foge da impureza. Você tem que fugir. Então você tem medo. Eu não vou me expor a esse risco. Eu não vou me expor ao risco de dirigir perigosamente. Eu não vou me expor ao risco. Eu tenho que ter medo do pecado, eu tenho que ter medo desse mundo. Não medo no sentido de fobia, de doença. Você está me entendendo, né? Eu acho que eu já me fiz entender. Sim ou não? Já entenderam? Sim. Então tá bom. Não é a doença, a fobia. A fobia é um medo que não tem porquê. A ansiedade, o transtorno é um medo que não tem razão de ser. Se você, padre, eu estou ansioso, por quê? Porque tem 2 jararacas atrás de mim. Não, você não está ansioso, você está com medo e corre. Você tem um motivo de estar ansioso, né? Não é uma ansiedade. A ansiedade é quando você dorme achando que vai cair uma bomba atômica no seu quarto, sendo que o Brasil nem em guerra está. Né? Isso é ansiedade. É uma coisa imaginária, fictícia, desculpa. A sua ficção mental, a sua inventividade criou. Então, esse medo de ofender a Deus, agora eu estou falando a palavra medo mesmo, ele é benéfico. Porque, veja bem, Deus não é seu amigão, tá? Deus é um amigão, né? Buddy Christ, que eles falaram nos Estados Unidos, o Cristo camarada, né? Não, ele é teu amigo, sim, mas ele não é teu amigão. Ele hoje é nosso amigo, Senhor misericordioso, mas o dia que nós morremos, ele vai ser o nosso juiz. Sabia disso? Isso é bíblico, eu não posso amaciar nesse sentido, né? Posso criar um enredo fictício e mentiroso para te enganar, ou para, talvez, acariciar, né, suas fraquezas. Não. Ele é nosso amigo, mas ele é nosso Senhor, tá? Ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então, claro, temos fraquezas, limites, levantemos, se caímos, busquemos nos redimir, recomecemos, mas respeitemos o Senhor. Ele não é um amigão como aquele amigão com o qual você sai, com o qual você vai tomar um café. Ele é o teu amigo para todas as horas, mas ele também é o Criador do céu e da terra. Santo Tomás dizia que esse precisa ser o fundamento também, sabe, do nosso temor a Deus. E se eu pudesse definir aqui numa palavra o temor de Deus, eu definiria da seguinte forma: temer a Deus é colocar Deus e sua lei no centro da minha vida. Temer a Deus é colocar Deus e sua lei no centro da minha vida. Ela é a baliza, a sua lei,
a sua vontade, a sua palavra é a baliza, é a bússola que dirige as minhas escolhas, que dirige a minha vida. Isso é o temor de Deus. Padre, mas eu não consegui por uma fraqueza. Tudo bem, a sua fraqueza não te define, recomeça. Padre, mas eu tenho deixado o meu pior me dominar. Luta, meu irmão. A vida é uma luta, essa vida sobre a terra é uma luta. Como rezamos na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas, né? Outra definição de temor de Deus é colocar Deus e sua lei no centro da sua vida. Outra definição, e essa aqui eu tirei do livro de Provérbios mesmo. O que é temer a Deus? É, em primeiro lugar, amar o que Deus ama. Em segundo lugar, odiar o que Deus odeia. Eu estou usando duas direções, você está vendo aqui, né? Estou apontando, você que está pela rádio não está vendo. O padre está apontando para a esquerda e depois para a direita. Temer a Deus é amar o que Deus ama. Temer a Deus é odiar o que Deus odeia. Padre, Deus odeia? No livro de Provérbios, capítulo 16, está escrito que Deus odeia. E o que Deus odeia? Deus não odeia o pecador. Claro, é uma palavra, né, retórica, mas Deus odeia algumas atitudes. Então eu vou começar pelo negativo. O que Deus odeia? Provérbios, não precisa abrir. Eu tinha falado do capítulo 16, na verdade é capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Está escrito aqui o que Deus odeia. Começa assim o versículo. 6 coisas Deus odeia. Uma 7ª ele abomina. Isso é chamado de hebraísmo, né? É uma maneira poética do escritor judeu se expressar. Mas 6 coisas Deus odeia. Uma 7ª ele abomina. O que Deus odeia? Vamos aprender juntos aqui. Porque temer a Deus é odiar o que Ele odeia. Primeira coisa, Deus odeia o orgulho, os olhos orgulhosos. Provérbios 6, do 16 ao 19. Não precisa abrir, estou só citando. Ele odeia o orgulho. A pessoa que se acha superior aos outros. A pessoa que fala muito mal dos outros, no fundo é uma orgulhosa. A pessoa que está assistindo, vai lá na missa para ver. Não, olha, o padre não foi bem não, a homilia hoje. Não, a toalha do altar estava torta, o violão estava desafinado. Meu amigo, quem é você? Você é o juiz do universo, né? É interessante, eu brinco que quando a gente é seminarista, a gente olha muito para os padres e vai falando, aquele lá pregou bem, aquele pregou mal, a túnica de um está amassada. Até você se tornar padre e ver o quanto é difícil você pregar. Até você se tornar querer cantar e ver o quanto que é difícil. Cantar de manhã, né? A voz nesse frio, nessa LED. Aí você começa a respeitar, né? Mas o orgulhoso não, ele define, aquele está errado. Quem mais critica é quem menos faz, você percebeu? Quem menos faz. Orgulho. Deus odeia o orgulho, os olhos orgulhosos. Aquele que não aceita a correção, que não sabe aprender com ninguém, que é o super-homem, a super-mulher, Mulher Maravilha, né? Está sempre pronto. Orgulho, que não sabe pedir ajuda, que se julga superior, que não perdoa. Quem não perdoa mesmo, no fundo, a raiz da dificuldade para perdoar é o orgulho. Porque a pessoa ela se acha tão grande, tão boa, tão poderosa, tão santíssima, imaculada, elevada ao 5º grau da potência angélica. Eu vou perdoar? Como ele pode fazer isso comigo? Tão poderoso, santo, imaculado. Menos. Deixa ser orgulho. Quem entende a miséria que é, não vou nem falar o que eu pensei, né? Pensando em mim mesmo, perdoa com mais facilidade, porque sabe o tamanho do pecado que tem em si, os limites, as fraquezas. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, que se acha um super-homem, no fundo, só falta uma coisa para essa pessoa: autoconhecimento. A pessoa é tão incompetente que não tem capacidade nem de entender a própria miséria, o abismo da própria fraqueza, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Deus odeia o orgulho. Segunda coisa que Deus odeia, ainda em Provérbios 6, do 16 ao 19. A língua mentirosa. Não tem mentirinha nem mentirona. A língua mentirosa Deus odeia. Está escrito na Bíblia. Não está falando que Deus odeia a pessoa que mente. Deus odeia o pecado, não o pecador, né? A língua mentirosa. Terceira coisa que Deus odeia: as mãos que derramam sangue inocente, os violentos. Não tem justificativa para fazer violência, para matar, sabe? Deus odeia isso. Temer a Deus é odiar o que Ele odeia. Quarta realidade que Deus odeia: o coração que faz planos perversos. A pessoa que está sempre premeditando o mal. Está estudando o comportamento do outro para descobrir qual que é a fraqueza e então falar uma coisa para deixar o outro numa situação ruim. Destruir o outro, né? Tem gente que é assim, tem uma personalidade mais forte, e tem gente que tem uma personalidade mais fraca, mais delicada, né? Mais ali, lúdica, que se
machuca mais, que se preocupa com a opinião dos outros, aí vem alguém lá, percebe isso e fica usando isso para destruir a pessoa, para falar mal, para dominar, né? A dominação afetiva, emocional. Deus odeia o coração que faz planos perversos, que fica premeditando o mal, buscando a fraqueza dos outros para derrubá-los, não é? Se você não pode ajudar, não atrapalhe, meu irmão. Você não tem disposição de abençoar a pessoa? Não amaldiçoe. Quinta coisa que Deus odeia: os pés que se apressam para fazer o mal. A pessoa que está sempre buscando uma ocasião para pecar, está sempre buscando uma ocasião para desobedecer a Deus, para desagradar, né? Sexta coisa que Deus odeia: a testemunha falsa que profere mentiras. Falso testemunho. Gente, isso é um pecado gravíssimo. Quanta gente comete falso testemunho, sabe? Por julgamento. Aí eu ouvi, eu acho que é isso. Você tem certeza? Se não tem certeza, desculpa a sinceridade, fica quieto. Shut up. Fica quieto. Eu vi o jeito, você viu o jeito que a pessoa olhou para a outra? Mas, gente, olhar, às vezes a pessoa tem gente que é desligada. Você não julga uma pessoa por algo que você não tem matéria. Se não tem matéria, esse é o princípio jurídico do direito. Você não vai condenar ninguém sem a pessoa poder se defender e sem ter matéria de delito, sem ter matéria de transgressão ali do direito, da lei, da jurisprudência. Então, falso testemunho, Deus odeia. Agora, vocês lembram que o versículo dizia, tem 6 coisas que Deus odeia, 7ª que Ele abomina. Vamos ver qual que é a 7ª. Porque abominar, meu amigo, é mais do que odiar. Abominar é cortar o relacionamento totalmente. Não quero ver você, some da minha frente. Qual é a 7ª coisa que Deus abomina? O coração a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Olha só. O bicho pegou. A pessoa que semeia contenda, que causa divisão, Deus abomina. Muitas vezes a gente causa divisão por orgulho, por inveja, por ciúme. A gente tem inveja da pessoa e não sabe colocar. A gente vai arranjando outros nomes para a inveja. Eu tenho uma raiva, me perdoe a sinceridade, dessa desonestidade afetiva, psíquica. É muito fácil, mais fácil dar nome. Eu tenho inveja, estou com ciúme da pessoa, do que ficar arranjando outras coisas. Fulano não é bom, fulano não é justo, fulano não é honesto. Você não tem matéria, você não sabe. Mas fica semeando contenda, falando mal, ou semeando contenda um contra o outro, se leva e traz, né? Você viu, fulano falou isso, fulano falou aquilo, Beltrano falou isso. Quantas paróquias não são destruídas por esses linguarudos, né? Quantas famílias não são destruídas? Quantas amizades por esses fofoqueiros? Os fofoqueiros não vão entrar no reino de Deus, está escrito na carta de São Paulo aos Colossenses, aos Efésios. Não vão entrar no reino de Deus. Desculpa, aos romanos. Não vão entrar. O coração, a pessoa que semeia contenda, é uma abominação a Deus. Está aqui no livro de Provérbios, 6, o 16 ou 19. Tudo bem, temer a Deus é odiar o que Deus odeia. Já falei aqui, citando o livro de Provérbios, 7 coisas que Deus odeia. Em síntese, o pecado, o que transgride a sua lei, o que vai contra o amor. Então se amar está tudo certo, tem amor. Não, o amor, a maior encarnação, personificação do amor se chama obediência. Você não ama a Deus se você não obedece a Deus. Eu amo, então está tudo certo. Não, se você ama, mas está em desobediência a Deus, você está amando o que Deus odeia. E não odiando o que Deus odeia, né? Então vamos lá, amar o que Deus ama. Quais são as coisas que Deus ama, segundo a Bíblia? Eu não vou citar todos os versículos não, porque eu peguei isso aqui de vários versículos para não ficar uma aula, né? Que aqui é uma partilha. Primeira coisa que Deus ama, a fé. Sabia que Deus ama a fé? E o que é a fé? É a certeza do que você não vê. É o acreditar no cuidado de Deus quando você não vê. É acreditar que Deus é o teu amigo que caminha contigo, como nós cantamos aqui. É acreditar, mesmo sem ver. É ter atos de fé. Eu creio porque creio, eu falo. Eu creio porque eu creio, eu evito o mal, eu vou à igreja, eu me confesso, eu vou à missa. Eu aceito a missa de um padre, talvez que não me agrade, mas eu estou indo por Deus, é um ato de fé. O padre não prega do jeito que eu gostaria, não prega bem, mas eu vou por Deus. É um ato de fé. A fé agrada a Deus, o ato público de fé, como rezar o terço, como ir à missa. A fé agrada a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, não precisa ler, eu só estou citando, não precisa abrir.
diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja falha na fé. Seja uma mulher, um homem de fé. Creia sem ver, tenha atos de fé. Proclame que você crê. Segunda coisa que agrada a Deus, biblicamente falando, o arrependimento dos pecados. O arrepender-se. Você vê que naquele discurso lindo que Pedro fez após o Pentecostes ali, tendo recebido o Espírito Santo, o discurso foi tão forte, tão eloquente, tão ungido pelo Espírito Santo, que logo no final os homens ali e as mulheres perguntaram: o que a gente tem que fazer para ser salvo? Nós matamos Jesus, Deus o ressuscitou, o Espírito Santo está vindo. Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos para receberem, então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Deus ama o arrependimento dos pecados. Quando você que caiu, você que fez errado, eu que fiz errado, a gente se arrepende. E filho, filha, o arrependimento nem sempre vai ser sensitivo, né? Aí eu não estou sentindo arrependimento, mas eu estou indo confessar. Isso é um ato de arrependimento, não é um sentimento. Eu não estou sentindo arrependimento, mas eu estou buscando ajuda para não cair naquele pecado de novo. Eu não estou sentindo o arrependimento, mas eu estou jejuando e oferecendo em reparação por aquele pecado. Eu não estou sentindo o arrependimento, mas eu estou indo à igreja, eu estou rezando o texto, eu estou fazendo adoração ao Santíssimo e pedindo: Deus, não me deixe cair. Isso é um ato de arrependimento, porque nem sempre o sensorial vai seguir a decisão, e nem sempre a decisão vai seguir o sensorial, o sensitivo, o que eu sinto, né? Mas eu preciso mostrar, provar para Deus que eu quero me arrepender, que eu quero me emendar, mesmo com toda a miséria do abismo das nossas fraquezas, como dizia Santa Teresa. Então o arrependimento dos pecados é o que Deus ama, é o que agrada a Deus. Lembra? Odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama. Nós já entendemos o que Deus odeia, certo? Certo? Então agora nós vamos entender o que Deus ama. Primeiro foi a fé, segundo o arrependimento dos pecados. Terceira coisa que Deus odeia, que Deus ama, a obediência. Deus ama a obediência. Gente, a obediência vale mais que os sacrifícios, está escrito na Bíblia. Saul perdeu o reinado porque ele quis fazer sacrifícios a Deus e não quis obedecer a Deus, né? A obediência é amada por Deus. Deus ama a obediência e Deus ama os obedientes. Por isso que eu digo, não vem com esse discurso: se tem amor, está tudo certo, é tudo bonitinho. Não. Ame, mas ame a Deus em primeiro lugar. Porque se você escolhe um pecado e diz que está amando, você não está amando Deus, você está amando a você mesmo e as suas concupiscências. Obedeça a Deus. Não existe maior gesto de amor do que obedecer a Deus. Então, se eu obedeço a Deus, eu vou à missa aos domingos, porque não ir à missa ao domingo é um pecado mortal. Então, tudo bem, tem a chácara, todo mundo vai para a chácara domingo, sim, mas eu já me programo lá perto da chácara, tem uma igreja. Eu já me programo para ir cedo à missa, ou voltar mais cedo e ir à missa. A obediência. Eu me programo para perdoar, para não dormir magoado com a minha esposa, porque na Bíblia está escrito: não se ponha o sol sob o vosso ressentimento. Eu obedeço. A maioria das coisas que eu faço por Deus, gente, eu não faço porque eu gosto. Vou ser sincero. Eu faço porque eu quero amá-lo e obedecê-lo. Com o tempo, você vai desenvolvendo a virtude de amar a lei de Deus. Amar o que é de Deus. Mas no começo nem sempre é assim, né? Sabe? Você ama porque obedece, você obedece porque ama. Não existe maior prova de amor para com Deus do que a obediência. E a obediência pressupõe um esforço, não tem jeito. A obediência pressupõe humildade, eu já vou falar sobre a humildade daqui a pouco. A obediência predispõe um negar-se a si mesmo, né? Não tem maneira melhor de viver aquele mandamento de Jesus, aquela palavra, né? Carregar a cruz e negar a si mesmo do que obedecendo. Obedecendo a Deus, obedecendo às leis da igreja, obedecendo o pai e a mãe, obedecendo às leis lá da empresa, né? Da igreja também. Você é um cristão, você tem que dar exemplo na tua empresa. Quarta coisa que Deus ama, a sinceridade. Deus ama os corações sinceros. Deus ama aquele que não tem duas caras. Aquele que é sincero. Sincera, né? Sinceros, do latim. Que não tem essa cara de cera, que você não sabe o que a pessoa sente, o que ela pensa, está sempre fingindo, né? Camaleão, né? Deus ama alguém que é sincero, que não é um camaleão. Quinta coisa que Deus ama, a justiça. Ser justo.
Você está devendo? Paga. Chegou o tempo de você pagar o seu funcionário? Pague o funcionário. Devolva o que você emprestou. Pegou emprestado? Pague. Seja justo, não privilegie quem é rico e bonito. Trate as pessoas igual. Tem gente que é assim, chega uma pessoa rica e bonita, a pessoa é uma simpatia. Chega alguém mais pobre, como dizia um amigo meu, desabonitado, né? Trata mal, trata de qualquer jeito. Tem uma paciência de se admirar, né? Às vezes você chega numa repartição, num lugar, o rapaz lá, chega uma mulher bonita, ele é uma simpatia, um gentil, rapaz. O cara parece um príncipe galês, né? Do país de Gales. Depois chega uma senhorinha lá, o cara trata mal. O que é isso, meu irmão? Justiça, né? Minha irmã. Ser justo, tratar as pessoas com equidade, né? Deus ama a justiça. Sexta coisa que Deus ama, a verdade. Se Ele odeia a mentira, nós vimos, Ele ama a verdade, isso é óbvio. Então seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa que, sabe, se posiciona e que fica do lado da verdade. Verdade que é a revelação, que é a Bíblia, que é a mensagem de Deus, né? Sétima coisa que Deus ama, a generosidade. Quem dá com generosidade, quem ajuda o pobre, quem ajuda uma obra de Deus, quem dá o dízimo, quem não é mesquinho. A mesquinhez também é uma coisa que Deus odeia, tá? A ganância excessiva. A generosidade Deus ama, sabe? Deus ama o generoso, a generosa. Deus ama quem dá com alegria, como diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quem oferta com alegria. Oitava coisa que Deus ama, e isso aqui sintetiza um pouco de tudo, né? O amor ao próximo. Deus ama o amor ao próximo. No amor ao próximo está o respeito, no amor ao próximo está a justiça, no amor ao próximo está a verdade, no amor ao próximo está a equidade, no amor ao próximo está o perdão, né? Quem ama o próximo perdoa, quem ama o próximo respeita, quem ama o próximo não difama, não fala mal, não levanta falso testemunho, não espalha contenda entre os irmãos, né? Quantas famílias cheias de contenda porque tem uma mãe ali, uma sogra que não é sábia. Ao invés de resolver as coisas com Jesus na oração, fica levando, leva e traz. Leva para o marido, ai, tua nora fez isso. Ou uma esposa que fala mal do marido. Olha, você que é esposa, você que é esposo, não fale mal do seu cônjuge. Porque depois vocês se acertam, né? De alguma forma ou de outra, não vou entrar em detalhes, vocês vão se acertar. Mas a pessoa que ouviu vai ficar com aquela imagem da sua esposa. A sua mãe sempre vai ficar do lado do bebê, tá? Você, do bebezinho de 50 anos dela, né? A mãe sempre vai ficar do lado da filha. Então, sabe, para de espalhar contenda, seja maduro, vai rezar, resolve com Jesus. Dói, mas resolve na oração. Nem tudo você tem que falar para os outros, nem tudo você tem que falar para sua mãe. Quando você vai amadurecer e entender que você é uma mulher casada, um homem casado, não é mais um adolescente, sabe? Né? Então, quem ama o próximo, respeita, não leva e traz, não cria contenda. E a última coisa que Deus ama, que eu quero colocar aqui, nona realidade, Deus ama a humildade. Na Bíblia está escrito que Ele exalta os humildes e derruba os soberbos, né? Então Deus ama a humildade. O humilde que se entende, que não está na quinta potência angélica do universo, que entende que é fraco, que entende que não tem que ser o primeiro a saber. A pessoa que diz, nossa, padre, fizeram isso e não me comunicaram. Olha, você só tem o direito de falar isso se você for o dono da empresa, claro, aí você tem que saber. Mas na igreja, nossa, o padre resolveu mudar e não me comunicou. Gente, menos, né? O padre é o pároco. A pessoa tem um espírito de importância. Por isso que a gente se machuca tanto, porque a gente se interpreta como muito importante, sabe? Muito digno de respeito. Os santos, pelo contrário, eles se interpretavam como indignos de respeito, indignos da estima. Agora a pessoa exige, tem que me estimar, tem que falar que eu sou bom, tem que massagear o meu ego. Ai da pessoa se fizer uma coisa sem consultar. O bispo não me disse que ia fazer, mas meu amigo, é o bispo, é o padre, é o chefe. Menos, humilde, seja humilde. Humilde para entender que você não tem que ser consultado por tudo, para tudo, que você não é a medida de todas as coisas. Humilde para entender que o seu filho casou, agora tem outra mulher na vida dele que é a esposa. Acabou. Você vai ser mãe, mas não é o mesmo relacionamento. Ele tem a família dele, você precisa deixar ele crescer. Humilde para aceitar correção, para aceitar aprender com as pessoas, para se cercar de quem te corrige, não de quem te bajula. Um segredo para você dar errado na vida, cerque-se de quem te bajula, não de quem te corrige, não de quem te desafia. Deus ama a humildade. Enfim, acho que deu para entender o que é o temor de Deus e o que a gente precisa fazer, né, para agradá-lo.
Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando o entendimento do que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, nos dê essa sabedoria que é conduzida, que é inspirada pelo temor de Deus. E nos dê, Senhor, nos dê, Espírito Santo, esse respeito para com Deus, essa reverência para com o sagrado. Nos dê também esse medo protetivo, medo de pecar, de perder a amizade com Deus, de perder o céu. Nos dê, Espírito Santo, vem nos batizar, vem nos encher, vem nos fazer amadurecer, Espírito Santo. Vem falar o nosso coração, nos batiza, nos encha, nos amadurece. Nós queremos fazer escolhas mais sábias. Nós sabemos que a vida também está nas nossas mãos. É um presente que Deus nos deu. Não queremos ficar arranjando culpados, mas queremos assumir a nossa vida. Queremos, Espírito Santo, ser pessoas melhores. Vem, nos batiza, nos encha, nos cura. Inunda o nosso coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você pode cantar pedindo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Enquanto o padre falava, eu sentia que muitas pessoas estavam perdendo as escamas dos olhos. Essa palavra, essa orientação trazida foi tirando a escama dos seus olhos. E a sua vida foi passando como um filme diante de você. Situações onde você precisa romper, de atitudes que você precisa romper para voltar para Deus. Vai deixando o Espírito Santo ir trabalhando na sua história. Também uma pessoa que estava se sentindo muito culpada, porque você espalhou uma notícia que não era verdadeira. E depois você constatou que não era verdadeiro. E a culpa veio muito forte em seu coração. O Senhor agora está tocando para que você não se sinta culpada, mas que você confesse, que você se arrependa, que você comece de novo, apoiada na misericórdia divina. O Senhor que te ama, o Senhor que quer restaurar a sua história. Você que muitas vezes usou da sua língua para atingir tantas pessoas. E à medida que o padre foi falando, você foi se arrependendo. Esse é o movimento do Espírito Santo dentro de você. Pessoas que você até mesmo excluiu da sua vida, bloqueou da sua vida, por conta de raiva, de ódio, de coisas que foram ditas a você, e você se fechou. E o Senhor agora está libertando o seu coração de tudo isso, porque Ele te fez para amar, para ser aquilo que Deus quer. Cante. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diga mais uma vez ao Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.
Obrigado, Senhor, por essa palavra. Mais uma vez nós agradecemos por essa sabedoria que o Senhor agora infunde em nossos corações. Senhor, que abra a nossa mente. Então, obrigado, Jesus, por essa palavra que gera em nós o desejo de salvação, de conversão, de mudança de vida. Obrigado, Senhor, por esse dia Amém. abençoado, que de fato o Senhor nos dá hoje uma direção concreta para que nós saiamos dessa vida, desculpa a palavra, de miseráveis, de miséria no qual nós nos encontramos, miséria espiritual, para que a gente possa agora entrar em conformidade com a vontade de Deus. Por tudo isso, nós damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não, mas sou muito fraco a bancada aqui, né, Padre? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para Deus o melhor, isso aí. Gostei. Sabe que o povo de Deus não perde a piada mesmo, né? Aqui no Instagram o povo dizendo, força, é isso mesmo, Padre Adriano, puxa essa bancada. Coragem. Aí outros dizendo, vamos acordar, minha gente. Sexta-feira, frio, e eles respondendo assim, amém. O sacerdote não consegue. Tá certíssimo, obrigada, Padre, por nos motivar em todos os sentidos. E você aí também, que não vai perdendo a piada, né? Obrigada a todos que participaram ali no Instagram. Teve gente que disse assim, Val, me ajuda, cheguei atrasada. Tô olhando os comentários, é aniversário do Padre? Perdeu, teve até bolo. Mas não é hoje não, tá? É no domingo, Será a que a gente Val antecipou. comeu o bolo nesse intervalo? Acho que não, né? Eu não comi. Gente, Tomara eu fico que com não. a caneta na mão, Tomara a que Bíblia, não, o tomara que celular. não. Vontade não falta. Não, mas eu aguentei firme. Olha só, eu quero abraçar o Davi. O Davi está na Flórida. Mas a vovó Matilde disse, Val, pelo amor de Deus, mande um abraço pro meu netinho. Então tá bom, um abraço, Davi, parabéns, muita saúde. Vou mostrar aqui. Seu José, o senhor me ajuda, por gentileza? Porque é o Pedro Arthur. Será que eu tô falando certo, Arthur? Eita, Vamos ver. porque eu gosto demais do Arthur. Não, tô falando certo. Ah, mas é Pedro Arthur, este aqui, minha gente. Completou 9 anos, é sócio Kids. Mostra aí, seu José, porque ele tá com as revistas. Ele tá modelando, porque mês a mês Que lindo, chega olha lá. na casa Eita, dele, mano. Cassiano. Revista Kids. Parabéns, Pedro Arthur. Muita saúde, muita paz para você, muitas felicidades. Obrigada à mamãe ou à vovó que o inscreveu aí. E já disseram, fofurice fazendo aniversário. Eu não ia perder de jeito nenhum, não é? Abraço a todos os aniversariantes no dia de hoje. Teve uma pessoa com uma partilha tão bonita, vou ver se eu a localizo aqui. Ela disse assim, Val, eu queria fazer um Pix para o Padre Adriano e para minha irmã, somando tudo, que a minha irmã está fazendo aniversário. Ela diz, graças a Deus que eu não lembro quantos anos ela está fazendo. E ela disse assim, mas eu sei que ela é 2 anos mais velha que eu. Ela falou, mas de qualquer forma, brincando, né? Eu não tenho condições de fazer agora o Pix, mas eu quero dizer que eu estou rezando. Então, Padre, receba a oração de tantos, Amém. viu? Obrigado. Obrigado Aí, mesmo. tem mais gente aniversariando. A Dilma, ela disse assim, Val, o meu é Pix Matrimônio, porque eu completei 33 anos de matrimônio. Uau. Então, ela deixou aqui Legal. o comprovante de Pix. Mas uma querida, que é a Lena Lopes, ela diz, oi, Val, bom dia, para a bancada linda. Bom dia. Estou encaminhando, olha só, Cassiano, Pix Padre Adriano, quanto é? 43. O Pix do pai dela, 86. Chego lá, eu chego lá. Somando tudo, deu quanto, Salete? Ficou difícil, né? Nossa, perdi. 129. Vou falar agora, Ia, né, Eu Padre? ia falar agora, o Padre ia falar Eu agora. estava refletindo com a calculadora Eu tava aqui do refletindo. lado. Obrigada, viu, Lena? Deus lhe pague. Tudo isso que a gente brinca do Pix Padre Adriano, vocês sabem, né? Toda esta doação chega para o projeto da Almas. pix.doação@cançãonova.com para você nos ajudar. Aparece Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II, tá bom? Então você pode já ficar esperto aí no beneficiário. Rádio Canção Nova, Fundação João Paulo II, pode continuar, que vai chegar em 7 segundos para nós. Aproveite a sexta, o sábado, o domingo, porque assim a gente dribla a questão de expediente bancário, né? A gente não fica só ali preso aos horários. Testemunho da graça de Deus, porque aí você entende por que a Canção Nova pede a tua ajuda. Olha só. Bom dia a todos. Por favor, Val, não me identifique. Só entre nós.
Ouvindo Sorrindo para a Vida, Deus me recordou de uma grande graça que Ele me deu e que é algo muito, muito íntimo, mas que poderia ajudar alguém que passa por esta realidade e que talvez esteja ouvindo. Eu, por algum desequilíbrio, eu praticava masturbação desde muito pequena. Nem me lembro exatamente a data, mas antes até de eu chegar na adolescência, eu já praticava. Comecei minha conversão, minha caminhada com 15 anos. Vivi uma experiência com Deus, recebi o Espírito Santo, fui me entregando a Jesus, mas eu ainda não conseguia me libertar. Algumas vezes eu me confessava com vergonha, mas não parava de praticar, mesmo me confessando. Mas eu comecei a viver a adoração eucarística diária. Todo dia estava na presença de Jesus. Fui colocando para o Senhor esta minha fraqueza, esta minha imperfeição. E Val, Ele tem me sustentado. Hoje eu posso dizer que estou livre, liberta daquilo que me aprisionava, me envergonhava, principalmente porque eu vou dizer, eu sou uma mulher casada. E mesmo no matrimônio eu tinha essa prática equivocada. Mas Jesus me libertou. Ela disse, Ele me libertou e tem me curado a cada dia, em cada adoração. Coloque suas feridas diante do Senhor e seja curada, seja curado. Ela dizendo, obrigada Canção Nova por toda essa programação que nos ajuda a buscar a libertação, a cura e a conversão. E essa nossa irmã em Cristo disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Graças a Deus, é por isso que a Canção Nova existe, para salvar almas, para tirar as almas que estão talvez lá no fundo do poço, escravizadas pelo pecado. E é por isso que a gente segue firme aqui na evangelização e a gente quer atualizar você, família Canção Nova, do nosso projeto Dai-me Almas. É o nosso milagre de cada dia. Você sabe, você que é família, você que está se achegando, a Canção Nova, ela sobrevive, né? Ela vive há muitos anos já pela doação generosa do povo de Deus. E a gente quer atualizar a família Canção Nova. Atenção, família Canção Nova, chegamos aos 47% do nosso projeto Dai-me Almas desse mês de junho, subimos 3%, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essa graça. Faltam aí o desafio pela frente de 53%, 11 dias úteis, uma média aí, um percentual de 4,8% ao dia. Né? A gente sabe que nós já estamos caminhando aí, hoje é 13 de junho, né? Metade praticamente do mês de junho, e aí a gente precisa realmente apertar o passo. A gente precisa muito da sua ajuda, muito da sua generosidade. Você tem aqui o QR Code na tela, mas você também tem tantos outros meios que você pode nos ajudar. Por exemplo, através do Pix, né? A Val trouxe há pouco aqui, pix.doação@cançãonova.com. É um meio muito fácil, prático, seguro para que você nos ajude, mas também quero colocar aqui à sua disposição o site do Clube da Evangelização, clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, porque ali tem tantos outros meios que você pode ajudar a Canção Nova, inclusive se associar, se tornar um sócio, né? Vir fazer parte dessa família Canção Nova, tá certo? Nos ajude, qualquer dúvida, não fique com ela, pelo amor de Deus, liga para nós, 0 operadora 12 3186 2600, a gente conta com você, meu irmão, minha irmã, tá certo? Rumo ao 100% do nosso projeto Dai-me Almas. Padre Adriano, o senhor pode nos dar isso aí, bênção? Vou dar a bênção. Eu lembrei de um último anúncio que é bem importante. Cuiabá, 20 de julho, aí na Expo Agro, na Exposição Agropecuária de Cuiabá, uma noite de música, louvor, adoração, vai ser lindo demais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o vosso dia, sobre vossas escolhas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É isso. Deus abençoe. Obrigado, ótimo final de Padre. semana para vocês. Feliz aniversário mais uma vez. Obrigado, irmão. Deus o abençoe. Domingão Obrigado. a gente vai Celebrar. comer aquela... Opa, lá em Vitória da Conquista, hein? comer aquele acarajé lá em Vitória Opa. da Conquista. Atenção, povo de Vitória da Conquista. Valeu, Val. Valeu, tem um aniversariante do dia, um irmão
queridíssimo, que é o Marco Antônio, Marquinhos da Verdade. Débora. Opa. Tá fazendo aniversário hoje. Marquinhos, você é do meu coração, família inteira, parabéns. Minhas orações por você hoje. Beijo grande. Tchau, tchau, família. Valeu, Salete. Obrigada. Quarta-feira, indo para Portugal com o diácono Nelson Correia, 25 anos do Clube da Evangelização em Portugal. Um abraço. Uau! Arthur, Valeu. Deus te abençoe. Família Canção Nova, ó, beijo grande. Vem pra Canção Nova final de semana que tem festa do Pai das Misericórdias. Valeu, tchau. Pediu o tom. Pai das misericórdias.